Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Pedido de impugnação contra a candidatura de Marcelo Ramos a vice da chapa de Braga será apreciado pelo Pleno do TRE nesta quinta-feira. O pedido de impugnação feito pelo Ministério Público Eleitoral contra a chapa Eduardo Braga Marcelo Ramos será apreciada nesta quinta-feira pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. A informação foi confirmada pelo secretário judiciário do TRE Amazonas, Valdinei Siqueira. De acordo com o TRE, o Ministério Público Eleitoral identificou que o Partido da República não apresentou a ata de convenção com a escolha de Marcelo Ramos como candidato a vice-governador. O relator do pedido de impugnação, o juiz eleitoral Felipe Turi, que preferiu não gravar entrevista, confirmou que o caso vai ser analisado pela Corte do TRE nesta quinta-feira. O advogado Daniel Nogueira, que representa a coligação União pelo Amazonas, contestou o pedido de impugnação. O que o Ministério Público fez no parecer foi dizer que não havia apresentação dos documentos das assinaturas dos membros do diretório do partido. Que seria até verdade se existisse um diretório do partido. O problema é que o PR não tem diretório, o PR tem comissão provisória. E como ele tem comissão provisória, as regras são aplicáveis à comissão provisória e não ao diretório. Eu não posso apresentar as assinaturas de um órgão partidário que não existe, que é o diretório. No caso de comissão provisória, os convencionais estão integralmente subscrevendo a ata, portanto não é irregularidade. Essa confusão certamente há de ser esclarecida e tenho fé que será deferido o DRAP. Caso o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral decida pela impugnação, Braga terá que optar por outro nome a vice para compor a chapa. Nas redes sociais, Marcelo Ramos disse estar tranquilo e afirmou que as notícias sobre o caso foram difundidas pelos adversários que estão preocupados com as críticas feitas por ele na propaganda política. O Tribunal Regional Eleitoral rejeita embargos de declaração e mantém suspensão de candidatura ao governo de candidato do PPS. Por unanimidade, a Corte do Tribunal Regional Eleitoral decidiu rejeitar os embargos de declaração da candidata Liliane Araújo, que teve o registro de candidatura indeferido na semana passada. A candidata tem 72 horas para recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. No entendimento da Corte, os documentos continuam sendo unilaterais, ou seja, não produzem fé pública. O voto foi em acordo com o Ministério Público Eleitoral. Ainda faltam ser julgados os registros de candidatura de Wilker Barreto, do PHS, Jardel Detrudes, do PPL, Amazonino Mendes, do PDT, Rebeca Garcia, do PP e Eduardo Braga, que devem ser feitos amanhã, segundo informou o presidente do TRE Amazonas, Iedo Simões. Gerente de drogaria no Japim reage a assalto e é alvejada no abdômen. O assalto à drogaria Santo Remédio, na Avenida General Rodrigo Otávio, no Japim, foi no início da tarde desta quarta-feira. 2 bandidos chegaram a pé, tomaram os pertences dos clientes, levaram dinheiro do caixa, mas a gerente da loja se recusou a entregar o celular. Foi aí que um dos bandidos disparou a arma contra o abdômen da mulher. Conversamos com o marido da vítima, que afirmou que a bala transpassou o corpo. Ela estaria lúcida e fará novos exames. Tava me arrumando para pegar meu filho e uma notícia dessa. Porra, eu imagino que deve Ainda ser bem que, graças a Deus, eu cheguei lá, quando eu falei com ela, que ela me falou que tinha tomado tiro, tudo bem. Ah, tá falando, tá bem, então beleza, corri para lá. Alguns momentos depois, registramos a gerente retornando à drogaria para pegar o carro junto com o marido e seguir até um hospital particular da cidade. O sargento Gama Freitas, que prestou atendimento no local, destacou a importância de não se reagir a assaltos. Tem que pegar e não reagir, e posteriormente, né, com o desempenho do policiamento aí para ver se localiza o meliante para poder fazer a apreensão dele. O aposentado Raimundo Alves Bezerra, que passou pela drogaria momentos após o incidente, falou da insegurança dos clientes e o que ele acredita que precisa mudar. Tudo vai pela educação. Uma coisa vai puxando a outra. Se as pessoas têm uma educação, têm um padrão de vida razoável para sustentar sua família, o emprego, tudo isso contribui para não vivermos na situação como nós estamos atravessando o país hoje. Os policiais levaram imagens do circuito interno de segurança para analisar e tentar identificar os bandidos. Homem invade casa para roubar e estupra moça de 18 anos. Vítima e suspeito eram colegas de escola.
Rodrigo de Araújo Pinheiro, de 18 anos, foi preso depois de invadir e roubar uma casa no bairro Educandos. Segundo o delegado titular do 2º DIP, Aldenei Góes, o rapaz se irritou por não encontrar o dinheiro que procurava na casa e também estuprou uma jovem de 18 anos que estava com a tia em casa. Nesse dia estava apenas ela e a tia dormia. Aí ela acordou com aquele barulho, ela correu, pegou o celular, correu para dentro do guarda-roupa para se esconder. Ele entrou e enquanto ela tentava ligar pedindo auxílio policial, ele percebeu que ela estava no guarda-roupa. Nesse momento ele a puxou e começou a fazer ameaças. Ele parecia conhecer a rotina, dizia os carros que a família dela tinha, ele dizia os horários dela, ele falava todas as informações, ela sentia muito medo. Inclusive ele dizia, se você disser alguma coisa, eu vou voltar. A garota reconheceu a voz de Rodrigo por ter estudado com ele. O acusado negou tudo e disse que estava dormindo em casa na noite do crime, mas o exame feito na moça comprova o estupro. Foi encaminhado toda a perícia técnica, inclusive hoje ele está sendo levado também para fazer um exame para que seja comparado o DNA dele com o DNA extraído dela. Depois de violentar a moça, Rodrigo roubou um notebook e o celular da vítima. Ele responderá por roubo majorado e estupro. Centro de Controle de Zoonose envia laudo da análise das amostras dos cachorros e gatos encontrados mortos em uma lixeira da Feira do Coroado, que indica a ausência de envenenamento ou maus tratos nos animais descartados em uma lixeira. O documento foi encaminhado à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, DEMA, responsável pelo caso. A partir do laudo, a delegacia passa a investigar o descarte irregular feito por clínicas veterinárias de Manaus. A DEMA aguarda ainda o laudo do Departamento de Polícia Técnico-Científica, que deve sair em 2 semanas. Ele acrescenta que o laudo do CCZ descaracteriza o delito de maus tratos previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Agora a DEMA passa a trabalhar com a possibilidade de descartes de animais de maneira irregular, feito por clínicas veterinárias, criminalmente caracterizado como poluição, previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais e que prevê pena de 1 a 4 anos. Os 14 animais, entre cães e gatos, foram encontrados mortos em uma lixeira nos fundos da Feira do Coroado, na zona leste de Manaus, na manhã do dia 6 de julho. Os 8 cães e 6 gatos estavam aparentemente congelados e dentro de sacos plásticos. Falta de moedas no transporte coletivo volta a ser alvo de denúncia em Manaus. Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e SMTU vão intensificar a fiscalização. A informação é da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. A Lei Orgânica do Município, no artigo 257, inciso 6º, diz que o consumidor tem direito a receber o troco e, caso não haja, deve ser transportado gratuitamente. Em março deste ano, as empresas do transporte coletivo receberam juntas 25.600 moedas de 5 centavos para serem utilizadas no troco de passageiros. Mas o problema não foi solucionado, segundo o vereador Álvaro Campelo, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Para saber o que há, uma operação vai ser realizada nas empresas do transporte coletivo. Nós vamos realizar uma blitz de fiscalização juntamente com a SMTU, vamos até a garagem das empresas para verificar se o procedimento correto está sendo adotado. A Lei Orgânica do Município determina que as empresas de transporte coletivo devem disponibilizar o numerário necessário para os cobradores procederem corretamente o troco. Se isso não está acontecendo, eles estão desobedecendo a nossa Constituição. O parlamentar confirma que passageiros estão passando por constrangimento. Isso é totalmente ilegal. Os passageiros estão sendo constrangidos, sendo convidados a descer dos ônibus na parada mais próxima para pegarem um outro veículo. A data da operação de fiscalização ainda vai ser divulgada. O município de Manaus regulamenta a lei que institui o Sistema Único de Assistência Social na capital.
A partir da regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, ficam normatizados os padrões de serviços prestados no campo da assistência social, estabelecendo a forma de atendimento com indicadores de avaliação. O foco nas ações de desenvolvimento humano e de proteção dos direitos da cidadania, o SUAS tem o objetivo de identificar os problemas sociais na ponta do processo, além de também gerar impacto positivo na utilização dos recursos financeiros e ampliar a cobertura social. Entre as principais atribuições do modelo estão a acolhida, o fortalecimento do convívio familiar e comunitário, além de desenvolvimento da autonomia e sobrevivência. Para o secretário de Ação Social e Cidadania, Elias Emanuel, o município inaugura um novo tempo com a regulamentação da lei. O SUAS já existe no Brasil desde 2004, portanto, há quase 13 anos. E hoje o prefeito Arthur Neto dá um passo fundamental. Ele reconhece a assistência social como uma política pública na cidade de Manaus. Isso é um passo de amadurecimento para quase 700 servidores que temos na Semarge e, além do mais, alicerça não somente a caminhada desses servidores, mas incentiva principalmente a participação da sociedade civil em todas as nossas ações. A assinatura da regulamentação da lei foi feita pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, no Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. População é convocada para participar de campanha de prevenção contra as hepatites virais. Neste mês de julho, a Fundação Alfredo da Mata está intensificando a oferta de testes rápidos para diagnóstico de hepatites B e C. O trabalho faz parte da campanha de prevenção à doença que acontece na capital e nos 61 municípios do interior. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce. O gerente de infecções sexualmente transmissíveis da Fundação Alfredo da Mata, Carlos Barros, afirma que até o momento a procura pela prevenção está boa. Está até superando nossas expectativas, né? Nós tínhamos já trabalhado essa situação de chamar a população para conhecer o seu status sorológico em relação à hepatite B e hepatite C, né, que também podem ser transmitidas pela relação sexual ou pelo contato com sangue contaminado. Então, a gente tem feito várias solicitações para a população que tem atendido e tem vindo rotineiramente. Carlos Barros reafirma que com a prevenção é possível tratar e evitar problemas crônicos. E as hepatites B e C, se não diagnosticadas precocemente, elas podem evoluir para um câncer hepático, né? Uma cirrose hepática e pode levar à morte. Então, a maioria da população desconhece o seu status sorológico em relação às hepatites. Ainda não é um costume da população procurar por esse serviço. Agora que com as campanhas a gente tem chamado a atenção das pessoas para fazer a testagem também e se prevenir para não adoecer. O atendimento na Fundação Alfredo da Mata é de 8 às 12 horas. No dia 26 de julho, a programação da campanha será na Fundação Adriano Jorge e o encerramento em 28 de julho, Dia Mundial das Hepatites Virais, na Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. A expectativa é que cerca de 3.600 pessoas façam o exame. Vazantes dos rios começa a mudar o cenário dos bairros por onde passam igarapés de Manaus. A cheia deste ano atingiu a cota de 29 metros nos rios e deixou mais de 65 mil famílias desabrigadas em todo o estado. Segundo os dados da Defesa Civil, em Manaus, alguns bairros, como São Jorge, todos os anos sofrem com a subida dos rios. As marcas de onde o rio atingiu estão nas paredes das casas à margem dos igarapés. Mas a boa notícia é que, diferente dos outros anos, a vazante também começou mais cedo, de acordo com a pesquisadora em geociência do CPRM, Luna Alves. Podemos afirmar que sim, a gente considera o período de vazante a época que o rio está descendo. Então, desde junho, quando ele atingiu a cota máxima, que foi 29 metros, bem no comecinho de junho, a partir de então o rio ficou uns 3 dias estável, no 29 metros, e aí a partir do momento que ele começou a descer, a gente já considera o início do processo de vazante. 2017 tem sido um ano atípico para os rios. A vazante este ano começou ainda no mês de junho, o que geralmente só ocorre no final do mês de julho. Bom para quem mora às margens dos rios, que já começa a ver a paisagem mudar. A pesquisadora diz que os rios começaram a descer de forma tímida, mas agora já ganharam outro ritmo. No começo do processo de vazantes lá em Tabatinga, que é bem mais lá para cima, no Alto Solimões,
ele estabilizou e ficou muito tempo estável para depois começar a descer. Então a gente já esperava que acontecesse isso em Manaus, que foi realmente o que aconteceu. Ele variou muito pouco ao longo do mês de junho, 1, 2 centímetros por dia mais ou menos, e é realmente o que a gente esperava. Mas já tem uns 40 e poucos dias que ele já começou a descer, o nível em Tabatinga mais significativamente, já começou a descer significativamente também em Fonte Boa, então a partir de agora provavelmente ele vai aumentar essa taxa de descida de que até agora foi de 1 a 2 centímetros, mas provavelmente isso vai aumentar, o rio vai começar a descer mais rápido. Ela também explica que, diferente da cheia, é difícil fazer uma previsão de quando deve se atingir a cota mínima da vazante. Para vazante isso não acontece, às vezes acontece em setembro, às vezes em outubro, novembro, dezembro, a gente não consegue prever quando isso vai acontecer. O que a gente pode fazer é o que a gente está sempre comparando os dados, acompanhar a descida dos Solimões. Em 2016, o mínimo da vazante foi de 17 metros e 20 centímetros. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, convoca 54 professores aprovados no processo seletivo simplificado para entrega de documentos nesta quinta-feira, dia 20, na sede da Secretaria, localizada na rua Valdomiro Lustosa, número 350, bairro Japim 2, zona sul de Manaus. O atendimento será por ordem de classificação no setor da gerência de promoção e valorização do servidor, no horário de 8 às 10 horas da manhã. Os selecionados, conforme a convocação, são para as disciplinas de Educação Especial, Artes, Biologia, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, séries iniciais do 1º ao 5º ano e ensino presencial com mediação tecnológica. Professores da educação especial precisam apresentar certificado com a carga horária de mínimo de 80 horas de curso nas áreas de deficiência auditiva, visual ou intelectual, reconhecido pelo Ministério da Educação ou pela SEDUC. Viadutos e passagens de nível em Manaus vão receber uma nova roupagem com pinturas e arte em grafite. Os trabalhos começaram na noite de terça-feira, na passagem de nível da Avenida Djalma Batista. A passagem de nível da Avenida Djalma Batista já começou a receber a primeira pintura e correção de superfície para formar a base que vai receber os trabalhos em grafite. O prefeito Arthur Neto acompanhou o início da obra, que será realizada à noite para evitar maiores transtornos no trânsito. A obra ganha sinais de cultura amazonense, cultura indígena, cultura cabocla. Isso junta a fome com a vontade de comer. Eu estou muito animado com isso. Após a pintura e correção, entram em cena os artistas do grafite. Eles vão executar o projeto que se inspira na fauna e flora amazônica. Esse projeto está sendo entregue agora até quarta-feira. Foi nossa tratativa com um artista árabe, que é um artista renomado, reconhecido internacionalmente, ganhou premiações importantes no exterior. Inclusive é o mesmo que fez a do Coroado, que repercutiu muito bem também em cidades, em países vizinhos aqui da América do Sul. A parceria entre a Prefeitura de Manaus e os artistas locais do grafite já ganhou destaque internacional. Um dos exemplos é a imagem do índio em concreto se fundindo a uma arara em cenas regionais nas paredes do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, no Coroado. A arte ficou entre as 3 melhores da América Latina, em publicações especializadas em divulgar artes urbanas. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quarta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail. Anote aí, redacal@redetiradentes.com.br ou ligue para a nossa redação, 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite, até amanhã.